versículo 1 mesmo de Lucas 18, diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então a parábola é para mostrar o quê? Que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então são duas palavras aqui, uma é sempre, a outra é nunca, né? Orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Amém? Vamos orar? Estamos aqui nessa noite, Pai, e queremos ouvir a Tua voz. Te pedimos então que o Senhor venha falar conosco e ministrar essa palavra aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes em oração, como diz aqui, sempre, sem desanimar, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, e que o Senhor faça maravilhas através das nossas orações. Na autoridade do nome de Jesus, repreendemos toda e qualquer ação maligna, todo ladrão da palavra, todo perturbador que caia por terra e sai deste lugar. E a Tua palavra, o Teu Santo Espírito tenham total liberdade para agir e se mover entre nós. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sei que aqui não é nenhuma novidade para você que precisamos orar. Eu sei que eu estou aqui chovendo no molhado. Inclusive está até chovendo lá fora. Então parece até que eu estou chovendo no molhado. Você sabe que precisa orar. Quem é que sabe que precisa orar? Todos nós sabemos que precisamos orar. A gente sabe que a gente precisa orar sempre. A gente sabe que a gente precisa orar continuamente. Então isso aqui é uma realidade que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos e vai ensinar para nós também. Existe essa necessidade de orar, de clamar, de buscar a Deus constantemente, continuamente. E quem aqui também acredita, confia que Deus responde a oração? Todos nós. A gente ora e a gente sabe que Deus responde. A gente sabe que Deus age, a gente sabe que Deus manifesta o poder dele. Então, diante dessas verdades que você disse que conhece, que sabe, eu queria te perguntar uma coisa então. Por que às vezes a gente deixa de orar? A gente sabe que tem que orar. A gente sabe que não deve desanimar. A gente sabe que Deus responde oração. Por que a gente deixa de orar então? Nunca deixa de orar? Graças a Deus, eu não cheguei nesse nível espiritual ainda não. Graças a Deus pela vida dos irmãos, mas às vezes eu desanimo. Nem sempre eu persevero em oração. Às vezes a gente pode até orar continuamente, mas em uma causa específica a gente deixa de orar. Eu já deixei de orar muitas situações que eu não perseverei naquela causa. Então, embora a gente até continue orando, mas nem sempre a gente ora por aquela causa que a gente estava orando. E o caso aqui é de uma causa específica pela qual a viúva estava orando. Então, por que a gente para? Por que a gente deixa de orar? E aqui nesse texto a gente vê 3 coisas que eu queria compartilhar com você, que Deus ministrou ao meu coração, que nos levam muitas vezes a deixar de orar. Que nos levam muitas vezes a esmorecer. E a primeira coisa delas
e é por isso que muitas pessoas não oram, não vêm a um culto de oração, não oram, não tem uma vida de oração, é porque todo aquele que ora, ele precisa se apresentar a Deus. Eu ouvi só um amém baixinho ali, mas todo aquele que ora, ele precisa se apresentar a Deus. Essa mulher, essa viúva, e no contexto bíblico, no contexto judaico, a viúva naquele tempo era a característica, significava, representava as pessoas mais desamparadas. É por isso que a Bíblia fala que Deus seria o defensor das viúvas, porque Deus iria cuidar delas. A sociedade desamparava, mas Deus cuidava delas. Então, talvez hoje você se sinta mais desamparado, mais esquecido, mas eu vim trazer uma boa palavra de Deus para você. Ainda que a sociedade desampare, existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que te vê, existe um Deus que te abençoa, existe um Deus que te ama e se importa com você. Diga graças a Deus. Então essa viúva, ela tinha que se apresentar ao juiz. Assim como quem ora precisa se apresentar a Deus. E por que muitas pessoas ao longo da vida vão deixando de orar? Porque se apresentar a Deus nem sempre é fácil. O Evangelho de João, no capítulo 3, ele vai nos dizer, depois de que ele fala, que Deus amou o mundo, versículo 16, de tal maneira, tudo, mas depois daquele trecho ele vai dizer que aqueles que praticam o mal, eles não veem a luz, eles não se achegam à luz, para que as suas obras más não sejam manifestas. Então, o que é que muitas vezes nos impede de orar? É porque quando a gente se apresenta a Deus, a gente se achega para a luz. E quando a gente se achega para a luz, as nossas sujeiras se tornam manifestas. E nem todos querem consertar isso. Nem todos querem lidar com isso. Lembro aqui agora de Isaías. Isaías estava profetizando no capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías. Ele estava profetizando, ele estava falando em nome de Deus, falando em nome de Deus, e liberando palavra para aqui, palavra para ali. Até que a luz se manifestou nele. Capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele estava assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. E os serafins voavam ao redor do seu trono. E cantavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao clamor dos anjos, a Bíblia fala que o templo se movia. De repente, sendo exposto à glória de Deus, sendo exposto à luz de Deus, ao invés de Isaías olhar para a multidão que ele estava pregando e estava condenando os atos dele, o que ele falou? Ai de mim! Porque a glória de Deus não revelou só o pecado de Israel, não. Mas a glória de Deus revelou o pecado dele. Profeta de Deus, homem de Deus. Mas que ao se aproximar... A gente está estudando sobre Isaías, não está? A gente estudou sobre Isaías, chamado Isaías. Não sei você, mas eu acho que eu ainda não estou no nível de Isaías, não. E se Deus achou iniquidade em Isaías, será que se eu me aproximar ele vai achar alguma coisa também? Perceba, queridos, tem muitas pessoas que falam: ora por mim na igreja. Por quê? Porque ela não quer se aproximar de Deus. Ela quer que você se aproxime, que você pague o preço de se santificar, de renunciar, mas ela mesma não quer. Porque ela sabe que se aproximar de Deus vai exigir as renúncias que você está tendo. Por que muitas pessoas hoje não oram? Não querem se aproximar. Não quer praticar, não quer viver aquilo que o Evangelho exige. Então, é necessário, queridos, que a gente abra o nosso coração para que possamos nos aproximar de Deus. A Bíblia fala que Deus revelará a sua santidade naqueles que se aproximam dele. Então, será que
Uma das coisas que está nos afastando hoje de orar, de buscar a face de Deus, é expor o nosso coração a Ele? Não tem como, queridos. É impossível uma pessoa que ora guardar mágoa no coração. Por quê? Porque você se aproxima de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, o que acontece? O nosso coração é revelado na presença dEle. E Deus fala o quê? Perdoa. Abre mão dessa mágoa. Por isso que Ele manda orar pelos seus inimigos. Orar pelos inimigos, orar pelos que vos perseguem. Então, não tem como você ser uma pessoa de oração e se chegar na presença de Deus e isso não ser tratado, e isso não ser. E é por isso que muitas pessoas vão deixando de orar, porque quando chegam diante de Deus, eu lembro do nosso pastor compartilhando de uma, pastor Roberto, né, compartilhando de uma irmã, uma pessoa, agora não lembro do sexo dela, se era homem ou mulher, que chegou e falou: eu pago o valor que for, eu dou um dízimo de 50%, mas eu não perdoo. Uma pessoa dessa consegue se achegar a Deus, cheia de mágoa, cheia de rancor? Sou obrigado até a lembrar da Bíblia, que a Bíblia fala, né? Viver em paz com todos, seguir a santificação e viver a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado com as raízes de amargura que nos afastam da graça de Deus. Então, se eu alimento a raiz de amargura, isso não é o pastor, não. Vamos ler lá. Hebreus capítulo 12. Abra aí na sua Bíblia. Eu sei que não é estudo bíblico, não é culto de oração, mas Hebreus capítulo 12. Olha aí o versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora olha o 15. Cuidem para que ninguém fique afastado. Está escrito isso na sua Bíblia mesmo? Afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Está escrito aí que nós temos que tomar cuidado para ninguém ficar afastado da graça de Deus por causa da raiz de amargura? Está escrito na sua Bíblia aí também ou só está na minha? Então uma pessoa, às vezes, ela não consegue se achegar a Deus porque ela não quer, é lógico, abrir mão dessas coisas. Então isso é uma coisa que nos afasta de Deus. E vamos ser sinceros, quem aqui nunca sofreu uma injustiça? Quem aqui nunca sofreu uma situação que alguém te ofendeu? Estamos livres dessas coisas? Essas coisas acontecem. Acontecem dentro de casa, acontecem no trabalho, acontecem na vizinhança, acontecem nos nossos relacionamentos de amizade. E vamos ser sinceros também. Isso aí, Diácono Alexandre, está ligado. Acontecem também na igreja. Quem nunca na igreja não sofreu uma decepção? Então nós estamos constantemente lidando com essas coisas. Então, às vezes a gente é um homem de oração, a gente é uma mulher de oração, a gente ora, a gente persevera, até que alguém nos ofende. E a gente não quer mais perdoar e liberar aquela pessoa para manter o contato com Deus. Então, nessa noite, aquela mulher, ela tinha que se apresentar ao juiz. Não tinha como outra pessoa, ela tinha que apresentar. Então, essa é uma coisa que às vezes nos atrapalha e nos tira do local de oração. A consciência de que tem que se apresentar a Deus. No deserto, quando Deus deu a revelação a Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, reúne o povo, coloca lá uma marca no monte, ninguém pode atravessar aquela marca, e eu vou falar ao povo. E no dia lá marcado, Deus desceu no monte lá, Horebe, e havia fogo, havia fumaça, havia uma porção de coisas, havia trovões, havia som de trombeta. Aí o povo vendo aquilo tudo ali. Então, Moisés, vamos combinar? Faz o seguinte: vai você, fala com Deus, e a gente fica aqui. Você fala, ouve e você transmite para a gente.
Ou seja, por ver aquela imagem que representava a santidade de Deus, a glória de Deus, as pessoas falam, não vamos ter um contato com esse Deus, não. É melhor só Moisés ir, porque Moisés paga o preço, e a gente só ouve de Moisés. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, Deus quer que você se achegue a Ele. Amém? Pelo amor de Deus? Amém. Quem está acordado aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está dormindo aí, diga, vou acordar agora depois dessa. Já acordei? Então, para a gente se aproximar, orar, tem que se aproximar de Deus. Uma segunda coisa que está aqui no texto, que eu queria compartilhar com você também, é uma coisa que mexe muito com a gente, porque o texto diz que ela ia constantemente àquele juiz pedir que ele julgasse a causa dela. E isso é uma coisa que a gente tem extrema dificuldade. Demora. Eu quero lembrar a você que o ser humano ele foi criado para viver eternamente. Mas o pecado ele quebrou esse projeto, se é que eu posso dizer assim, e o ser humano passou a morrer. Então ele foi criado para viver eternamente, ou seja, não morrer, não se preocupar com a passagem do tempo, e de repente o pecado quebra isso. E apesar de os primeiros homens viverem muitos anos, como o próprio Adão viveu mais de 900 anos, Matusalém viveu mais de 900 anos, mas morreram. Então tinha um tempo limitado. Hoje nós, então, que vivemos bem menos do que isso, nós temos um tempo limitado. E a gente não sabe quanto tempo na realidade nós temos. É por isso que a gente quer tudo para hoje. Se possível, para ontem. E as demoras que às vezes a vida exige, as demoras que às vezes a gente passa, e a gente ora e nada acontece, isso é uma coisa que às vezes nos leva a parar de orar, a desistir, a desanimar. Então nessa noite talvez você esteja num pedido de oração e que você tem insistido por anos talvez. E eu vim aqui trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento a você. Não desista de orar, não pare de orar, porque existe um Deus que está te ouvindo, está com os ouvidos atentos ao seu clamor, e Ele vai responder na hora certa. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu preciso aprender isso. E como eu falei aqui no início do culto, né, eu nem tinha pregado, nem tinha lido o texto ainda, mas para orar é exigido perseverança. Oração não é mágica. Qual é a diferença de oração para mágica? É que mágica, você faz alguma coisa ali, acontece na hora. Oração, às vezes, Deus responde na hora e faz na hora. Mágica é mentira. Sim, mas no pensamento da mágica, você faz ali e funciona na hora, né? Mas às vezes na oração você tem que perseverar um pouco, né? Você tem que buscar a Deus, tem que permanecer diante de Deus. Então, eu estava lembrando, enquanto pensava nessa mensagem, que às vezes as coisas demoram porque Deus precisa tratar muitas coisas. Imagina Neemias lá orando na cidadela de Suzã pela restauração de Israel. Deus tinha que tratar com a nação de Israel primeiro. Despertar o espírito deles para a reconstrução dos muros. Deus tinha que tratar com o rei, que tinha que liberar Neemias e ainda dar todas aquelas coisas que deu para ele. Deus tinha que tratar com os inimigos, para que não mexessem com Israel. E Deus tinha que tratar também com quem? Com o próprio Neemias, para que ele tivesse preparo para fazer o que precisava ser feito. Então na oração, às vezes você está pedindo a salvação da sua família, Deus está tratando na sua família, Deus está curando a sua família, e Deus também está trabalhando na vida de quem ora. No caso, amém. Você. Amém? Amém? Então às vezes é necessário perseverar na oração. Às vezes é necessário você continuar orando numa causa com a certeza de que Deus vai agir.
E no caso aqui, Deus ele usa uma comparação, mas pela diferença. Porque ele diz no texto que o juiz iníquo não queria julgar a causa dela, mas pela insistência dela, ele julgou. Mas quando fala de Deus, ele fala que Deus ele quer abençoar o povo sem demora, daqueles que buscam a Ele. Então, se as coisas estão demorando, não é porque Deus está te punindo, não é porque Deus quer o seu mal, não. Ele está agindo no tempo certo, o mais rápido possível, para que as coisas cheguem nas nossas vidas. Lembre-se, Deus não é mau. Diaconisa Thelma abrir aqui o culto, e o nosso pastor faz questão de nos lembrar isso. Deus, ele é bom. Deus não quer o seu mal, ele quer o seu bem. Ele não é um Deus que quer te punir, te trazer coisas ruins. Ele quer te abençoar. Tem que ter essa certeza no seu coração. Então, às vezes, as coisas demoram na oração, ou pelo menos demoram dentro do nosso pensamento e do nosso senso de urgência. Você estava me lembrando, né? Quando eu era mais novo, eu ia na casa dos meus amigos, batia na porta, e às vezes eu não ouvia nem um som lá de dentro. Batia na porta, gritava. A gente tinha um assobio que a gente era combinado. Hoje em dia não tem mais isso, né? Tudo é WhatsApp, não sei o que, não sei o que lá. Mas naquela época, né, era diferente, no século passado, né? Aí chegava lá e ninguém respondia, ninguém fazia nada. Qual é o pensamento nosso? Ou que não tem ninguém em casa, ou que ninguém está te ouvindo. E às vezes não é esse o nosso pensamento, quando começa a demorar, parece que não tem ninguém no céu. Ou o Senhor não está te ouvindo. Mas como Isaías teve a revelação lá, eu quero dizer para você lembrar, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu quero dizer para você que Deus continua sentado no alto e sublime trono. Eu quero te dizer que Jesus, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele foi elevado aos céus, e hoje ele está assentado à destra de Deus. Então o trono continua ocupado lá. Tem gente em casa, tem gente no céu, e os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do povo dele. Então, meu irmão, minha irmã, eu vim aqui te encorajar a continuar orando e a perseverar, porque Deus, ele está no trono, Deus, ele está no céu. O céu não está vazio, Jesus, ele está no meio da igreja, a igreja não está vazia, Jesus está presente entre nós, e os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor. Então persevera, meu irmão, persevera, minha irmã. Amém? Essa mulher, ela passou por isso. Ela tinha que se achegar ao juiz, e ela insistiu, e às vezes parecia até que ela não estava sendo ouvida, mas por fim ela teve resposta. Amém? Mas uma terceira coisa que eu ainda queria compartilhar com você, é que está no texto também, é o versículo 4. Versículo 4, ele diz assim: por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim, e aí ele pensou em atender. Uma das coisas também que às vezes nos faz parar de orar, desanimar, é diante das, vamos dizer assim, das respostas negativas, e até de uma certa impossibilidade que bate à nossa porta. Naquela época, diferente de hoje, o juiz era a autoridade da cidade. Se ele não julgasse, não tinha quem julgar mais. Ela não tinha uma instância superior igual a gente faz aqui. Ah, não, eu vou aqui, aí saio daqui, vou para o Tribunal de Justiça, aí depois vou para o TRF, depois vou para o STF, STJ. Era um outro tipo de justiça lá. Então aquela mulher, ela recebeu uma negativa, ela recebeu uma resposta que ela não esperava.
Como é que você lidar com as suas orações quando você recebe uma resposta que você não se agrada? Vou te dar um exemplo. Fui no médico. Eu estou orando para ficar com saúde, eu estou orando para ficar saudável. Fui no médico, o médico falou, nós vamos ter que operar. Mas eu estou orando, Senhor. O médico falou que vai ter que operar, e aí? Como é que a gente lida com isso? Essas são horas que às vezes a gente desiste. A gente vai no médico, o médico fala, isso aí não tem cura. A gente vai só tratar para diminuir, não é nem que vai paralisar, só vai diminuir o avanço da doença, mas vai continuar avançando. Como é que a gente lida com isso? Pastor, estou orando para prosperar. Aí tu está lá, acontece alguma coisa, o telhado da casa quebra, então eu estou orando para orar, vou gastar dinheiro. Não esperava isso. Como é que a gente lida com essas situações? Aquela mulher tinha uma causa, o juiz falou o quê? Não vou julgar. E ela foi lá, no dia seguinte, lá no fórum de novo. Não vou julgar. No dia seguinte, lá no fórum de novo. Aí, de repente, o juiz até parou de responder, não falava mais nada. E ela lá no dia seguinte, estava lá de novo, julga a minha causa, julga a minha causa. E eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você também. As oposições que às vezes a gente enfrenta, as impossibilidades que às vezes surgem na nossa caminhada, elas são impossibilidades para nós. Mas Deus continua sendo plenamente poderoso para resolver essas situações, para julgar as nossas causas, para jogar a impossibilidade por terra e ainda operar um milagre e nos abençoar. Então nessa noite, eu não sei, talvez você esteja enfrentando essas oposições, resistências, notícias negativas. Me lembro de Jairo. Jairo foi buscar o Senhor Jesus porque a sua filha estava doente ainda. E de repente, enquanto Jesus está de caminho para a casa dele, vem os servos de Jairo lá e avisam: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Ele estava orando? Estava. Estava buscando a Jesus? Estava indo com Jesus para casa. Imagina uma notícia dessa. Tu indo com Jesus, orando com Ele, esperando, sendo obediente, indo no passo de Jesus sem reclamar. E de repente, uma notícia dessa, a filha morreu. Qual foi a palavra de Jesus para ele? Jairo, não temas, creia somente. Ela pode até ter morrido, mas eu sou o Senhor, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que ela tenha morrido, ainda que seja uma barreira de impossibilidade para os homens, eu sou o Senhor e ainda posso operar esse milagre e responder o seu clamor, Jairo. Então não sei o que você está vivendo, talvez notícias contrárias, oposição, não importa. Servimos a um Deus que pode todas as coisas. Amém. Como diaconisa Thelma falava, agora já não lembro mais se foi na abertura do culto, na intercessão, mas que o nosso Deus pode fazer, essa versão nova diz, infinitamente mais. Mas, como eu sou do século passado, eu gosto da versão antiga. Deus pode fazer tudo. Se Deus pode fazer tudo, eu já estava feliz da vida. Imagina um Deus que pode fazer tudo. Aí ele vai expande o pensamento. Ele pode fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Olha só que Deus maravilhoso. Às vezes Deus permite as situações até piorarem um pouco, tem algumas negativas, algumas impossibilidades,
que é para Ele manifestar o poder da glória dEle, fazendo tudo muito mais abundantemente, além daquilo que a gente pensou que poderia. Às vezes você está aqui nessa noite pensando numa solução, pensando que a saída vem de um lado e vem uma notícia contrária, vem uma oposição, e é Deus dizendo para você: ei, você está pensando somente de uma forma, mas eu tenho uma saída que você nem espera, que vai além daquilo que você pensa, para que você dê toda a honra, toda a glória e todo o louvor a mim. Conheça o meu poder e como eu posso fazer as coisas em seu favor. Então eu não sei o que você está vivendo, mas não deixe de buscar a Deus. Não sei o que aconteceu, o que está acontecendo, mas permaneça firme na sua propósito de oração. E para a gente terminar, Jesus aqui então, por misericórdia, Ele nos dá então o antídoto para essas coisas. Ele falou aqui, por isso eu fiz questão de ir até o versículo 8. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Ou seja, Deus vai agir rapidamente. Mas o antídoto está aqui no finalzinho. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Como é que eu venço essas coisas? Só de uma forma: fé, confiança em Jesus. Como é que eu venço as fragilidades que eu encontro em mim, os pecados que eu encontro em mim? Só de uma forma: a fé em Jesus Cristo, porque só Jesus perdoa os pecados. Eu preciso entender que quando eu me aproximo de Deus, não é confiado nas minhas justiças. Não, ninguém aqui é justo para se achegar a Deus. Todos nós nos achegamos a Ele confiados nas obras que Jesus fez por nós. Ele é santo, Ele é puro, Ele morreu em meu lugar e o sangue dele está sobre a minha vida. É por isso que eu posso me achegar a Ele, não confiando nas minhas justiças, mas na justiça que Jesus conquistou por mim na cruz. Esse é um termo teológico que ele é importantíssimo de você entender, que a Bíblia chama da justificação. Nós não somos justos, fomos justificados pelo sangue de Jesus. Amém. Fomos tornados justos, não por nós mesmos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Então nessa noite, Jesus está falando conosco. Qual é o segredo? Como é que venço essas coisas? Como é que lido com essas coisas? A fé em Jesus. É com a fé que eu consigo vencer as demoras da vida. É com a fé que eu consigo perseverar mesmo diante das adversidades. É com a fé que eu consigo olhar para uma filha morta e ouvir ainda a voz de Jesus dizer: não temas, creia somente. Então eu não vou temer. A notícia é ruim, a notícia é para destruir, desestabilizar, para tirar minha fé, mas eu vou crer em Jesus mesmo diante das adversidades, porque elas são impossibilidades para mim, mas para Ele são só mais algumas circunstâncias. Fé em Deus. Então nessa noite a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nessa noite talvez nós precisemos de fé para continuar orando. Fé para continuar e não desanimar. Então que Deus nessa noite renove a nossa fé, renove a nossa esperança, para que a gente continue perseverando em oração, apesar das situações que a gente possa ainda enfrentar na vida, com a certeza de que Deus está com a gente. Amém. Jesus está conosco em todo esse processo. Ele não nos abandona. Ele cuida de nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém. Você crê nessa palavra? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Queria fazer uma oração por nós. Como é que está o nosso coração hoje? Salmo 139 vai nos dizer: Senhor, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. Deus conhece os nossos corações. Pai querido, nessa noite nós queremos
apresentar o nosso coração ao Senhor. Eu sei que o Senhor conhece, Pai, mas nós queremos apresentar ao Senhor o nosso coração. Queremos nos achegar para a luz, Senhor. Nós queremos, como diz lá o texto de João 3, fala, né, que aquele que faz a obra má, ele não se achega para a luz, porque as suas obras são más. Mas aquele que faz as boas obras, ele se achega para a luz, porque as suas obras são feitas em Deus. Então, Pai, nós nos achegamos, nos expomos à luz da Tua presença, nos expomos à luz da Tua glória. E queremos dizer para o Senhor que nós não queremos, Pai, ter intermediários, não. Jesus veio exatamente para que a gente não precisasse mais de intermediário. Eu posso me achegar a Deus, eu posso orar a Deus. Então, nessa noite eu venho te pedir, Pai, lava-nos no sangue de Jesus. Se tem algum pecado que te acusa aí, meu irmão, minha irmã, é noite da gente fazer um conserto aqui. A Bíblia fala que se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e perdoar, nos purificar os pecados e nos perdoar de toda a injustiça. O sangue de Jesus é poderoso para lavar qualquer pecado. Eu não preciso mais viver debaixo de condenação e de acusação, nem do diabo, nem da minha própria consciência, porque Jesus foi à cruz por mim. Eu creio na obra perfeita e completa de Jesus na cruz do Calvário. Eu creio que Ele tem perdão para a minha vida. Então, nessa noite, Pai, nós confessamos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Pai. Tudo aquilo que nós fizemos que afasta a gente do Senhor. Como diz a Tua palavra também, lá em Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas Ele diz, os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nessa noite, Pai, nós queremos tratar os nossos pecados. Não confiando na nossa própria justiça, porque não temos. Mas nós queremos tratar os nossos pecados confiando na justiça de Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Queremos dizer que nós confiamos no poder do sangue de Jesus para nos lavar, nos purificar e nos tornar justos diante da Tua presença. Lava-nos dos nossos pecados, Pai. Lava-nos daquilo que nós fizemos por pensamento, por palavras, por ações. Lava-nos, Pai, talvez até se causamos algum escândalo a alguém. Lava-nos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, dos nossos pecados. Nós queremos nessa noite expor o nosso coração. Tira toda a raiz de amargura, Pai, do nosso coração. Eu não quero ficar afastado da graça de Deus, não, Senhor. Eu quero ficar debaixo da graça, debaixo da misericórdia, debaixo da bênção. Então limpa o meu coração, Pai, de toda a raiz de amargura. Seja quantos anos isso aí está. Ah, meu pai fez isso na minha infância e você está alimentando isso esses anos todos. Deus está dizendo, ah, minha mãe fez isso, meu avô, meu tio, sei lá quem foi. E você está alimentando isso esses anos todos. E Jesus está dizendo para nós nessa noite, entrega isso a mim. Amém. Entrega essa raiz de amargura a mim. Entrega esse ressentimento a mim. Entrega essa mágoa a mim. Amém. Perdoamos essas pessoas, Pai, que nos ofenderam. Perdoamos pessoas que às vezes nos perseguem no trabalho, nos perseguem na vizinhança, nos perseguem na família. Perdoamos pessoas que nos ofenderam até na própria igreja. Entregamos essas pessoas nas Tuas mãos. Lava o nosso coração, Pai. Arranca, Pai, como o Senhor mesmo disse, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Essa raiz de amargura não foi o Pai que plantou em você. Não foi o Pai que implantou em mim. Então, Pai, Senhor Jesus, vem com a Tua pá e arranca essa planta que não foi plantada pelo Senhor dos nossos corações. Talvez esteja enraizada, mas como o Senhor mesmo nos ensinou, se nós tivermos fé, nós diremos para essa figueira, ergue-te, lança-te no mar. E a figueira é uma árvore que tem uma raiz forte, uma raiz profunda.
Pai, em nome de Jesus, ainda que seja uma figueira, ainda que seja uma árvore, uma planta, uma raiz de amargura que esteja aí bem profunda, pela fé, essa raiz vai sair nessa noite e vai para bem longe de nós. Em nome de Jesus. Entregamos essas situações nas tuas mãos. Queremos te pedir perdão também, Pai, porque às vezes fomos nós que ofendemos as pessoas. E nós te pedimos também que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abençoe e cure essas pessoas também que nós ofendemos, que nós, em um momento, seja lá por que motivo for, a gente agiu de forma indevida. E o Senhor ainda diz, né? Ai daqueles que causam escândalo, talvez algo que fizemos que escandalizou alguém. Nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós. E dá a oportunidade a essa pessoa de ter a sua vida restaurada também, para a honra e glória do Teu nome. Porque nessa noite nós queremos dizer, Senhor, eu quero estar contigo. Você pode dizer nesse lugar, eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero me achegar ao Senhor. Eu quero poder colocar os meus pedidos de oração direto na Tua presença. Eu não vou ser daqueles crentes 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, não. Eu vou ser um crente que eu posso até pedir oração, mas eu estarei aos pés de Jesus também orando e clamando, porque eu quero estar pertinho do meu Senhor. Assim nós oramos, Pai, entregando essa oração de amor por Ti, amor pela Tua presença, desejo pela Tua presença, essa oração também de conserto, de cura para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Os irmãos já estão sentados? Você pode sentar, mas eu quero fazer mais uma oração ainda. Vem cá, Diácono Wellington. Deus nos ajude a perseverar. Amém. A gente precisa perseverar. Pai querido e Pai amado, ô Senhor, muitas vezes cansamos, Pai, assim como está na Tua palavra, desistimos, paramos, porque nós temos dentro do nosso coração a necessidade, Pai, humana, de saber o quando. De saber o quando. E o quando pertence a Ti, Pai. É verdade. E aí desanimamos, Pai. Pai, precisamos ter perseverança, Pai. Precisamos perseverar até que Tu venha, Pai. Ô Senhor, a fé, Pai, ela está aí diretamente proporcional à perseverança, Pai. Se perseveramos é porque cremos, Pai, que Tu vai fazer, não importa quando. Mas se queremos saber o quando, Pai, é porque nossa fé está indo até o quando. Queremos ter uma fé perseverante, Pai. Uma fé de completar a carreira, Pai. Uma fé que espera, que gere, Pai, que associa a esperança, Senhor, de crer, assim como na própria definição de fé, Pai, que Tu colocaste lá em Hebreus 11, Pai, a certeza das coisas que se esperam, ou a convicção das coisas que, de fato, que a gente não viu. Então nós queremos ter perseverança, Pai. Queremos insistir, Senhor, em nossas orações, Senhor. Oh, Pai, quantos exemplos, Pai, quantos exemplos nós vemos na Tua palavra, Pai, de fé, de perseverar, e muitas vezes, Pai, eles aplicaram a fé, e como tem sido pregado aqui, as coisas deram errado. Fizeram a coisa certa, mas deu errado. Oh Deus, o primeiro exemplo, Pai, de fé, de aplicação de fé, Pai, aconteceu com Abel. Abel e Caim, Pai. Abel, pela fé, ofertou a Ti, e por ele ter tido fé, Pai, ele Te agradou, e ele foi morto. Ele foi morto, Pai. E ele aguarda, Senhor, a Tua volta. Ele aguarda lá na primeira fileira, Pai, na ressurreição dos mortos, Abel ressuscitar. Abel quer Te abraçar, Senhor. Que fé, Pai. Está lá na lista dos heróis da fé. Pela fé, Senhor, ele Te ofertou. Então, Pai, nós precisamos colocar essa insistência, essa perseverança, essa confiança, essa esperança de continuarmos, Pai, ainda que dê tudo errado.
ainda que não dê certo, ainda que a gente não veja, mas na certeza, Pai, de que nós estamos te agradando, porque sem fé é impossível te agradar, Pai. Olha, Pai, poucas palavras na Bíblia são tão pesadas, Senhor. Uma impossibilidade, Pai. Impossível te agradar sem fé. Então não queremos orar mecanicamente, não queremos esperar em oração mecanicamente. Até o quando? Não, Pai. Queremos esperar, Pai, até que tu faça, até que tu cumpra, até que tu exerça a tua vontade sobre aquela resposta, Pai. E em confiança, continuarmos orando, sem cessar, orar sem parar, orar dando ações de graça, Senhor, crendo que tu vai fazer, Pai, na tua hora, no teu momento, Pai. O Senhor irá fazer, o Senhor irá atender aquilo que nós estamos pedindo, Pai. Porque isso foi o que o Senhor nos ensinou nessa parábola do juiz iníquo, Pai. Ele, que não era Deus, chegou uma hora que ele não quis mais ser importunado, Pai. Oh, imagine nosso Pai, que nos ama, que nos criou a sua imagem e semelhança, que entregou o seu Filho em amor por nós, Senhor. Oh, Pai, grande é o teu desejo, grande é a tua vontade em nos abençoar. Grande é a tua vontade. Tu és um Deus abençoador, tu és um Deus perdoador, tu és um Deus bom, tu és um Deus que retribui. O Senhor é um Deus que restitui até o que nós perdemos pela nossa desobediência, Pai. O Senhor nos restitui. Oh Deus, então nos ajude, Pai, agora. Pedimos dessa unção, Pai, dessa unção da perseverança, perseverar em oração, orar sem cessar, Pai. Falar contigo sem cessar, sem medo, sem temor, sem insegurança, de que tu és um Deus maravilhoso, és um Deus que abençoa, tu és um Deus grande, e que, oh Senhor, nenhuma das suas palavras, nenhuma das suas promessas deixarão de se cumprir. Amém, é verdade. Quer promessa melhor, Pai? Aleluia. Nenhuma das tuas palavras, nem das tuas promessas para cada um que está aqui nessa noite deixará de se cumprir. Só isso já é motivo suficiente, Pai, para nós orarmos sem cessar, não desistir, não parar, até o cumprimento da promessa. Então, Pai, assim te agradecemos, confiando, Pai, que a perseverança, Pai, a persistência, Senhor, vai estar conosco, Senhor, em nossas orações, Pai. Porque através delas, Senhor, estaremos também fortalecendo a nossa fé, porque estaremos orando com fé. Assim como Abel agiu com fé, pela fé, nós queremos orar com fé, perseverando, na certeza de que nenhuma dessas palavras vão deixar de acontecer, crendo, Senhor, tendo esperança e convicção de que Tu és um Deus abençoador, um Deus que se agrada em fazer o bem, um Deus que se agrada em nos atender seus filhos, e um Deus que se agrada a fazer a vontade do seu Filho amado Jesus Cristo, que intercede por nós em nossas orações. Então, Pai, muito obrigado por essa noite. Amém. Muito obrigado por essa palavra, Pai, alimentando a nossa fé, Pai, e nos instruindo, Pai, a perseverar. Isso entregamos a Ti, essa oração. Isso fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Não podia terminar essa mensagem sem orar pelo seu pedido, né? O que você quer apresentar ao Senhor? Ou depois dessa mensagem, talvez, o que você quer reapresentar ao Senhor? Talvez algo que você deixou de orar porque achou que estava demorando muito. Algo que você deixou de orar porque teve alguma resistência, alguma... Não importa. Deus, Ele é Deus. A gente, com o passar do tempo, a gente vai perdendo algumas capacidades. Você que já tem uma certa idade aí, sabe? Tu não tem mais aquela força que tu tinha quando tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu fazia... Não tem mais, né? Mas Deus não é assim, querido.
A passagem do tempo não enfraquece Deus. Está demorando muito e Deus está ficando meio fraco, está passando... Não. Deus de eternidade a eternidade, Ele é Deus. De eternidade a eternidade, Ele é todo-poderoso. De eternidade a eternidade, Ele é o grande Deus, Criador de todas as coisas. Então o tempo pode ter passado. Deus continua sendo poderoso, assim como Ele era poderoso há 20 anos atrás, e continua sendo poderoso hoje para fazer a mesma coisa. Então, talvez você parou de orar, é hora de orar. Talvez você quer apresentar alguma coisa. Eu quero pedir a diaconisa Elane para vir fazer esse clamor por nós. O que você vai apresentar ao Senhor? Fala com, não é para o juiz, não. O juiz é iníquo, mas o nosso Deus, Ele é justo. Amém. Apresente ao Senhor tua necessidade, tua causa, e vamos crer no milagre de Deus. Amém, Jesus. Essa noite mesmo, estava orando na madrugada, e eu falei para Deus, Senhor, tem tanto tempo que eu não oro por essa causa, eu deixei de orar. Falei para Deus essa noite. Eu deixei de orar pelo aquele pedido, aquela causa, Senhor. E eu fui lembrando das causas. Essa noite está orando sobre isso. Né? Então, vem mais afirmar o que eu estava orando na madrugada, né? E você que está aí no seu lugar, né? Peça a Deus para trazer à sua memória aquilo que você quer, né? Que se for da vontade dele também, né? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, oh Deus, assim como o Senhor julgou a causa daquela mulher, porque Deus tocou no juiz para que essa causa fosse julgada, e eu creio que Deus vai tocar também no teu coração, para que você venha lembrar daquilo que você parou de orar. Senhor, nos encoraja a perseverar. Nos encoraja, Senhor. Nos dá ousadia para orar. Nos ensina a orar. Instrui, lhe dá instrução de como orar pelaquela causa, Senhor. Esquecida, abandonada, sem esperança. Porque o Senhor é um Deus que traz esperança para o nosso coração. Então, Senhor, nos lembra daquilo que está esquecido, Pai. Nos lembra, Pai, em nome de Jesus. Traz à nossa memória a esperança. Aumenta a nossa fé. Ainda que a gente fale assim, poxa, isso não vai acontecer. Mas Tu és o Deus do impossível. Como o pastor já falou, Você faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Ainda que seja uma oração de 1 minuto, mas que o Senhor traga a nossa memória. Senhor, nos ajude, nos dá força, coragem, Senhor. Aumenta a nossa fé. Aumenta, Pai, porque às vezes a gente tem um medo tão grande, mas a fé às vezes é muito pequena. Então, Senhor, que a nossa fé, como disse o pastor Roberto ontem aqui, se não me engano, que a nossa fé seja maior do que o medo, que a nossa fé seja maior do que tudo, Senhor, do que a fraqueza, do que o medo, do que outras coisas que a gente sente, solidão, seja o que for, Pai. Oh, Deus, que a nossa fé seja aumentada, que a nossa fé seja encorajada a orar pelos Seus projetos, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Mas às vezes, muitas das vezes, vem algo para fazer a gente esquecer. Mas o Senhor envia o Espírito Santo de Deus nessa noite para te trazer à memória aquilo que Ele quer que você continue orando. Porque Deus já sabe. Deus sabe no nosso coração. Então, Senhor, faz a nossa memória. Faz nos recordar aquilo que o Senhor quer, Senhor. Aumenta, traz uma ousadia à nossa mente, Pai. Cobre a nossa mente com o Teu capacete, nos reveste da Tua armadura, coloca um escudo sobre nós, Pai amado. Em nome de Jesus, nos veste com a couraça da justiça, Pai, para que a gente continue a perseverar, continue a tendo fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traz o nosso coração uma alegria, traz o fervor do Teu amor sobre o nosso coração, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai. Limpa, Senhor, a nossa alma, nosso espírito, em nome de Jesus, Pai. Para que aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, a gente possa estar firme para receber o que o Senhor tem para nos dar. Nos amadurece, Pai. A gente tem que estar madura para receber a Tua promessa, Pai. Em nome de Jesus, fortalece o nosso joelho. Fortalece, abre, que a gente possa abrir a boca e clamar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, tendo a certeza de que o milagre, ele acontece na hora que o Senhor
quer, em nome de Jesus. Porque nós queremos, mas o céu responde diferente. Então, Senhor, nos ajude a esperar em Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Porque nós vamos cantar o hino da vitória e testemunhar o grande dia do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Diga pro teu irmão aí, depressa vem resposta aí para você. Depressa. Não vai ser rápido não. Você não está enrolando para te abençoar não. Depressa. Um texto lindo que eu estava lembrando com relação a essa mensagem também foi o texto de Daniel, que orou e perseverou em oração por 21 dias. E quando o anjo vem para trazer a resposta, qual foi a palavra do anjo para ele? Desde a primeira oração, desde o momento que você se dispôs a clamar, a se consagrar a Deus, o Senhor Deus ouviu e enviou resposta. Desde a primeira oração Deus tem ouvido. Você até esqueceu da oração, mas desde a primeira oração Ele tem ouvido e Ele vai te abençoar. Amém? Deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã, terça-feira, culto tarde da bênção, às 15 horas. Você que tem essa disponibilidade de horário, esteja conosco. Próxima quarta-feira, pastor Pablo vai estar ministrando a palavra de Deus no culto da palavra, às 19h30. E você tem essa oportunidade de mais uma vez ouvir a palavra de Deus, buscar a Deus. Sexta-feira pela manhã teremos a reunião de oração de consagração às 7h30 da manhã. E no próximo domingo estaremos aqui às 8h, às 10h30 e às 18 horas. Lembrando que nessa sexta-feira nosso evangelismo vai sair. Então esteja em oração pelo nosso grupo de evangelismo, para que Deus abençoe. Você está no culto de oração, não está? Se você está no culto de oração é porque você é um homem ou uma mulher de oração, amém? Então vamos orar pelo nosso grupo de evangelismo, para que Deus se mova, para que Deus os abençoe. E se você quiser fazer parte, você ainda pode procurar o pastor Pablo, o diácono Marcelão, e eles vão orientar você quanto a isso, para que você possa colaborar com isso que vai ser feito nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Lembrando nossa escola bíblica dominical, como eu falei aqui, a gente estudou na semana passada, né, chamado de Isaías. Agora a gente está, nessa semana agora, estamos estudando o chamado de Esther. E você pode também se programar, se organizar, para estar conosco aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Talvez uma situação que mexa tanto com a nossa fé também é com relação à vida financeira. Ainda mais no caso de situações que a gente enfrenta, que às vezes a gente não vê solução. Como às vezes eu vejo sempre aqui, né, a gente ora, causas na justiça, aí não é o texto bíblico, né, mas é na justiça mesmo. Você está lá com causa na justiça no fórum, no Ministério do Trabalho, e às vezes tem situações ali que você fala, não tem mais esperança de ver alguma coisa acontecer. Mas nós cremos num Deus que pode todas essas coisas. Então nessa hora eu quero te encorajar, você também exercer a sua fé, trazendo seu dízimo, trazendo a sua oferta. Isso também é uma coisa que a gente faz por fé, que a gente crê em Deus, que Deus cuida da gente, que Deus nos abençoa. Então, se você tem algo para Deus nessa segunda-feira, você pode pegar um envelope à frente ou fazer o Pix, conforme você quiser. Se você trouxe o envelope, vem aqui à frente, eu vou receber das suas mãos. Se você fez o Pix, eu vou abençoar você. Não vou receber nada das suas mãos, mas vou te abençoar. E que você faça com fé aquilo que você puder. Orar pelos pedidos, pelos dízimos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma boa notícia que a diaconisa Marilúcia já está melhor, já está melhorando. O antibiótico já está fazendo efeito, graças a Deus. Ela já está melhor. Mas a gente tem que continuar orando, né? A irmã Lourdes,
Valdemir, família Rodrigues, família Souza, Pimentel, Basílio, família Araújo, família Morim, Miranda, Bernardo, Mateus e Lucas, Pedro, Dani, Maria Eduarda, Mariana, Isa, Cura, Alexandre Pinto, Margarete, e são pessoas que estão precisando de um milagre, né? São famílias que estão precisando de um milagre, estão precisando de salvação, de libertação, de cura, de proteção, de prosperidade, né? E Deus tem tudo isso para essas famílias, para essas pessoas, amém? Quem crê nisso? Eu creio. Deus quer abençoar, né? E é só a gente pedir, é só a gente clamar, só a gente orar, porque Ele quer fazer. Amém? Senhor Deus e Pai, eu clamo a Ti, Senhor, nesta noite, por essas famílias, por essas pessoas, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor é um Deus abençoador, é um Deus bom, um Deus que tem prazer em abençoar, que tem prazer, Senhor, em responder às nossas orações. Por isso eu clamo por essas pessoas, peço que o Senhor vá de encontro às necessidades de cada uma delas, visita essas famílias, Senhor, que haja salvação nessas famílias, que haja libertação, que haja, Senhor amado, proteção, vai livrando essas famílias do mal, Senhor amado, em nome de Jesus. Pai amado, eu creio, quantas vezes eu orei pela minha própria família e o Senhor entrou com providência, Senhor. Então faz um milagre, visita aqueles que estão doentes, Senhor, com cura, baixa um toque das tuas mãos, Senhor amado, e tudo será mudado. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Peço também que o Senhor visite o evangelismo, visite, Pai amado, em nome de Jesus, que a nossa igreja faça diferença aqui nesse lugar, faça diferença aqui no Catete, na Glória, Senhor amado, em nome de Jesus, que nós sejamos conhecidos como uma igreja que abençoe. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa também o churrasco do dia 7, que seja um momento de alegria, que seja um momento de confraternização. É o que eu te peço em nome de Jesus. Também te peço, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Abençoa o dizimista, Senhor. Abençoa o ofertante. Em nome de Jesus, Pai. Prospera a tua igreja. Prospera a tua igreja. Abre portas, Senhor. Livra do desemprego, Senhor amado. Em nome de Jesus. Não deixa que ninguém aqui seja envergonhado, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé. Feche seus olhos, vamos fazer a oração final já. Pai querido, queremos te agradecer por essa noite. E nessa oração final, quero apresentar esse óleo, quero consagrá-lo ao Senhor. Óleo que vai ser usado para unção, para tantas coisas. Que seja consagrado e abençoado pelo Senhor, Deus. Queremos entregar nas tuas mãos os pedidos que estão na arca de oração. Move o teu espírito, Pai. Responde aqueles clamores ali que foram feitos. E também queremos entregar nas tuas mãos todo esse processo eleitoral que estamos vivendo no nosso país. Se ontem, ou foi ontem, esses dias já teve debate aí, já está todo um movimento. Nós queremos colocar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país nas tuas mãos. Dirige essas coisas, Pai. Toma nas tuas mãos todo esse processo eleitoral. Em nome do Senhor Jesus, faça o melhor pela nossa nação, Deus. Em nome de Jesus, tem ali cada um com o seu plano, cada um com o seu projeto.
mas que prevaleça a tua vontade, que prevaleça o teu plano, que o Senhor faça o melhor, que coloque nos cargos eletivos aqueles que o Senhor tem propósito, aqueles que o Senhor tem planos, seja no Estado, seja no âmbito federal, que a tua boa mão esteja cuidando de todas essas coisas. Frustra os planos do império das trevas, frustra os planos aí dos homens, frustra os planos das organizações e estabelece a tua vontade no nosso país, Pai, em nome de Jesus. Colocamos na situação do Brasil com relação também às questões internacionais que nós temos sido envolvidos. Abençoa a nação brasileira, Deus, e faz o melhor por esta nação também. Na autoridade do nome de Jesus, cancelamos todo e qualquer plano do império das trevas e declaramos que a tua vontade também vai prevalecer no nosso país. O teu melhor virá para o Brasil. Nós oramos entregando essa nação nas tuas mãos, porque cremos que o Senhor tem o melhor para nós e cremos que o Senhor pode fazer tudo muito mais abundantemente além do que estamos pedindo ou pensando para o bem do nosso país. Assim nós oramos, Pai, abençoando o nosso bairro do Catete, abençoando os arredores e derredores desta igreja, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos levar debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino, nos livra de todo mal, nos livra de acidentes, de escorregões aí pelo caminho de volta, que possamos chegar em segurança no nosso lar e que o Senhor nos dê uma semana ricamente abençoada. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. E que Deus te abençoe rica e abundantemente.